Fala pessoal, você sabia que as linhas de força de um campo elétrico uniforme são semirretas paralelas e igualmente distanciadas? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de eletrostática, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico uniforme. Pessoal, quando nós iniciamos a nossa revisão de campo elétrico, a gente chegou a falar sobre as linhas de força e nós vimos que essas linhas de força elas possuem 5 propriedades que você é obrigado a saber. O que é que diz a primeira propriedade? Que as linhas de força, elas são sempre tangentes ao vetor campo elétrico e, além de ser tangentes, são obrigadas a terem o mesmo sentido do campo. A segunda propriedade, que é a que a gente mais usa, ela diz que as linhas de força, elas nascem na carga positiva e elas morrem na carga negativa. A terceira propriedade diz que uma linha de força ela é sempre fechada. A quarta propriedade diz que duas linhas de força elas nunca podem se cruzar. E a quinta propriedade é essa que está no quadro aqui, ó. Se o cara te der um mapeamento de um campo elétrico e se ele quer saber aonde o campo elétrico é mais intenso, o que é que você faz? Você olha para esse mapeamento. Aonde as linhas de força elas estiverem mais juntas, aonde elas estiverem mais próximas, aí o campo elétrico ele vai ser mais intenso, tá certo? Olhando para essa figura, o que é que você percebe? Que nessa região aqui, ó, as linhas de força elas estão mais juntas, elas estão mais próximas. Então, o campo elétrico nessa região é mais intenso que nessa região bem aqui. Tudo bem? Então você pode dizer, sem medo de ser feliz, que o módulo do campo elétrico em B vai ser maior do que o módulo do campo elétrico nesse ponto A. Tá certo? Exatamente por quê? Porque aqui nessa região as linhas elas estão muito mais próximas. Beleza? Mas existe uma situação, que é a situação que a gente vai estudar a partir de agora, que é essa aqui, olha. Olhe com carinho para essa figura e o que é que você percebe? Você percebe que nessa região do espaço, as linhas de força, elas são semirretas, paralelas e igualmente distanciadas. Ora, se elas são semirretas paralelas e se elas são igualmente espaçadas, não existe região onde elas estão mais próximas ou mais afastadas, né? Porque se elas são paralelas e igualmente espaçadas, qual é a conclusão que você tira? Que em todos os pontos dentro dessa região, o campo elétrico ele sempre vai ser o mesmo, tá certo? É por isso que a gente diz que nessa região do espaço existe o chamado campo elétrico uniforme. Tudo bem? Então, no campo elétrico uniforme, o vetor campo elétrico ele permanece constante em todos os pontos dentro dessa região. Então, se o campo elétrico nesse ponto ele vale 5 newtons por coulomb, aqui vale 5 newtons por coulomb, aqui vale 5 newtons por coulomb, em todos os pontos dentro dessa região, ele valerá 5 newtons por coulomb. O campo, ele permanece constante. Então, a principal característica do chamado campo elétrico uniforme é esse aqui. É que o campo elétrico, ele permanece constante em todos os pontos
dentro dessa região. Tá certo? Mas, Nonato, como é que eu vou identificar um campo elétrico uniforme? Você pode identificar de duas maneiras. Qual é a primeira? Através de suas linhas de força. As linhas de força, como eu já disse, de um campo elétrico uniforme são semirretas, paralelas e igualmente espaçadas. E a outra maneira de você identificar um campo elétrico uniforme é dessa maneira aqui, olha. Porque um campo elétrico uniforme, ele pode ser criado dessa maneira. Ele pode ser criado por placas planas, paralelas e eletrizadas com cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Tá certo? Então, se a carga dessa placa aqui, ela vale 10 coulomb, mais 10 coulomb, a carga dessa placa tem que valer menos 10 coulomb, né? São placas carregadas com cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Não esquecendo que as linhas de força, elas nascem na placa positiva e elas morrem na placa negativa, que é uma propriedade das linhas de força que você já conhece, né? As linhas de força nascem sempre na placa positiva e morrem na placa negativa. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para os seus estudos. Daqui a pouco eu volto com mais observações para você. Bom, vejamos aqui o chamado movimento de cargas elétricas dentro de um campo elétrico uniforme. Então presta atenção, olha. Imagina que isso aqui seja um campo elétrico uniforme. Eu sei porque, olhando para as linhas de força, o que é que eu percebo? Que elas são semirretas paralelas e igualmente espaçadas. Tudo bem? E se esse campo elétrico ele é uniforme, a gente sabe que o vetor campo elétrico ele permanece constante em todos os pontos dentro dessa região. Eu vou pegar uma partícula de massa m, de carga q e, por exemplo, eletrizada positivamente. Claro que essa carga poderia ser negativa, tá certo? Eu peguei uma partícula de massa m e carga q e eu abandonei dentro desse campo elétrico uniforme. O que é que vai acontecer? Primeiro, se eu tenho uma carga dentro de um campo elétrico, ela vai ficar sob ação de uma força elétrica. Para onde é que está essa força elétrica? Nós vimos isso no primeiro vídeo de campo elétrico. Nós vimos que quando a carga de prova ela é positiva, a força e o campo terão a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga de prova ela é negativa, a força e o campo terão a mesma direção, mas sentidos opostos. Pessoal, você tem que saber essa parte teórica. Se você sabe a teoria, você sabe tudo. Tudo bem? Tá? Uma outra maneira de você saber Bom, primeiro, se essa carga é positiva, a força e o campo têm o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, se o campo ele está para a direita, isso quer dizer que a força elétrica também ela vai estar para a direita. Tudo bem? Uma outra maneira de saber que realmente essa força está para a direita, qual é? É que todo campo elétrico uniforme ele pode ser criado por duas placas planas paralelas e eletrizadas com cargas de sinais opostos, de mesmo módulo e de sinais opostos. Então, é como se aqui tivesse uma placa positiva e aqui tivesse uma placa negativa, lembra? As linhas de força nascem na placa positiva e morrem na placa negativa. Então, se essa placa é negativa, negativo atrai positivo. Por isso que a força ela está nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Agora, muito importante o que eu vou dizer. Eu vou desprezar os efeitos gravitacionais. Veja bem, se eu levasse em consideração os efeitos gravitacionais, essa partícula teria peso. Então, além da força elétrica,
eu teria o peso dessa partícula. Mas o que é que eu vou supor? Eu vou supor que eu estou desprezando os efeitos gravitacionais. Então, se eu desprezo os efeitos gravitacionais, essa partícula não tem peso. Então, a única força que está agindo nela é a força elétrica. Se a força elétrica é a única força que age nessa partícula, então quer dizer que, nesse caso, o módulo da resultante vai ser igual ao módulo da força elétrica. Tudo bem, pessoal? Tá certo? O que é que nós vimos? Aliás, o que é que você sabe? Que pela segunda lei de Newton, a resultante vai ser a massa multiplicado pela aceleração. E o módulo da força elétrica vai ser o quê? Um módulo da carga multiplicado pela intensidade do campo elétrico. Tá certo? Então, aqui você tira aqui a aceleração escalar, ela vai ser o módulo de Q vezes E, e tudo isso dividido por M. Tudo bem? Então, quer dizer que quando você abandona uma partícula eletrizada dentro de um campo elétrico uniforme, ela adquire uma aceleração que vai ser dada por essa expressão. Vai ser um módulo de Q multiplicado pelo campo e tudo isso dividido pela massa. Claro, gente, eu não quero que você decore fórmula, tudo bem? Eu quero que você faça isso, que você coloque as forças que estão atuando e calcule a resultante. E lembre-se que resultante, pela segunda lei de Newton, é a massa multiplicado pela aceleração. Agora veja, se o campo é uniforme, então o módulo dele permanece constante. Ora, a massa da partícula não varia, então a massa da partícula também é constante. A carga da partícula também não varia, então quer dizer que o módulo da carga também permanece constante. Ora, se isso é constante, isso é constante, isso é constante, o resultado que tu vais obter, que é a aceleração escalar, também permanece o quê? Constante. Ora, lembre de suas aulas de cinemática. Qual é o movimento em que a aceleração escalar permanece constante? É o movimento retilíneo uniformemente variado. Então quer dizer que toda partícula abandonada dentro de um campo elétrico uniforme, ela adquire um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração escalar vai ser dada por Qzinho E sobre M. Tudo bem? É isso que você tem que saber, é a parte teórica do assunto. E é claro que problemas envolvendo isso, na verdade, são problemas de cinemática, mais precisamente de quê? De um MRUV, de um movimento retilíneo uniformemente variado. E de suas aulas de cinemática, você sabe que a principal característica de um MRUV qual é? Que a aceleração escalar ela é constante. E quais são as equações desse movimento? Parece complicado, mas não é. As equações desse movimento são a equação da velocidade, né? A equação do espaço percorrido, certo? E a famosa equação de Torricelli, tá aqui, ó. A equação de Torricelli. Então, quando você pegar uma questão desse tipo, você vai ter que usar uma dessas três equações. Em todas elas aparece a aceleração. Basta você se lembrar que a aceleração é calculada dessa maneira. A vai ser Qzinho E sobre M. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para os seus estudos. Daqui a pouco eu volto com alguns exemplos para você. Vejamos esse primeiro exemplo aqui, ó. Uma partícula de massa igual a 10 a menos 6 kg, eletrizada com carga elétrica de 10 a menos 6 coulomb, é abandonada em um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb.
Desprezando os efeitos gravitacionais, determine a velocidade da partícula no ponto B, situada a 2 vezes 10 a menos 1 metros de A, onde a partícula foi abandonada. Então, a figura é essa. O problema disse que a partícula foi abandonada em A. Se ela foi abandonada em A, isso quer dizer que a velocidade dela em A vale zero, né? Porque se ela foi abandonada, ela partiu do repouso. Então a velocidade inicial vale zero. Essa partícula realmente vai passar pelo ponto B? Bora ver. A carga da partícula é positiva. Então se você colocar a partícula bem aqui, onde ela foi abandonada, e se ela é positiva, então ela vai ficar sob a ação de uma força que tem o quê? A mesma direção e o sentido do campo elétrico. Se o campo elétrico está para a direita, então a força elétrica está para a direita. Então o movimento dela realmente será para a direita e, consequentemente, ela vai passar pelo ponto B. E é isso que eu quero, a velocidade dela ao passar pelo ponto B. Tudo bem? Como eu estou desprezando os efeitos gravitacionais, o que é que nós vimos? Que essa partícula ela vai ficar sob ação de uma aceleração escalar. Essa aceleração ela vai ser um módulo de quê? Vezes a intensidade do campo dividido pela massa. Tá certo? A gente acabou de ver isso aqui. Da onde você tira que a aceleração escalar vai ser igual o módulo da carga é 10 a menos 6 vezes a intensidade do campo é 10 elevado à quinta, e tudo isso dividido pela massa. A massa vale quanto? 10 a menos 6 quilograma, certo? Então eu posso simplificar esses dois caras aqui, ó, e daqui você tira que a aceleração escalar, ela vale quanto? 10 elevado à quinta metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, a gente já sabe que a partícula descreve um m, r e o v, basta eu saber agora qual é a equação que eu vou utilizar para achar a velocidade em B. Como nessa questão não foi dado o tempo, dá para resolver um m, r e o v sem tempo? Dá, usando a equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado, que é em B, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é em A, mais 2 vezes A vezes ΔS, que é o espaço percorrido entre A e B, certo? A velocidade em A, ela vale zero, porque a partícula partiu do repouso. Então, daqui você tira que a velocidade em B vai ser esse quadrado passa em forma de raiz, 2 vezes A vale quanto? 10 elevado à quinta, vezes ΔS, que é o espaço percorrido entre A e B. Esse espaço, quanto é que ele vale? 2 vezes 10 a menos 1. Então, 2 vezes 10 a menos 1, certo? Aqui é só trabalho braçal, veja. Aqui vai dar raiz quadrada de 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, vezes 10. Aqui bases iguais, conserva a base e opera os expoentes, né? 5 menos 1 dá 4. Então a velocidade da partícula ao passar por B vale quanto? A raiz quadrada de 4 é 2, vezes 10. A raiz quadrada de 10 à quarta é 10 ao quadrado, metro por segundo. Essa vai ser a velocidade da partícula ao passar pelo ponto B. Tudo bem, gente? Viu como é fácil? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para refazer a questão. Daqui a pouco eu volto com mais um exemplo para você. Bom, vejamos aqui mais um exemplo, olha só. Uma gota de água de massa igual a 10 a menos 9 kg, eletrizada com carga de 10 a menos 9 coulomb, encontra-se em equilíbrio dentro de um campo elétrico uniforme vertical. Um campo elétrico uniforme vertical.
qual a intensidade e o sentido do campo elétrico. Veja que agora ele está adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele está adotando a gravidade, é sinal que ele quer que você trabalhe com quem? Com a força-peso. Tudo bem? Esse exercício aqui, gente, nada mais é do que uma réplica grosseira de uma experiência feita por um cara chamado de Robert Millikan. O Robert Millikan, ele usou praticamente o que eu vou fazer agora para, através de suas experiências, que ele descobre que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Nonato, o que quer dizer isso? Que existe uma carga elétrica mínima, que é a carga elétrica elementar, que qualquer outra carga que possa existir, ela tem que ser múltipla inteira desse valor. Então a gente vai repetir, claro, de forma grosseira, a experiência que foi feita por Robert Millikan, beleza? Então veja bem, nós temos aqui uma gota d'água e essa gota, ela está em equilíbrio, ela está paradinha aqui no ar, certo? Ela está em equilíbrio. Então veja bem, como ele está adotando a gravidade, ele quer que você trabalhe com a força-peso. Então essa gota ela tem peso, peso vertical e dirigido para baixo, certo? Ora, para essa gota ficar em equilíbrio, para onde é que a força elétrica tem que estar? Bom, para estar em equilíbrio, a resultante é igual a zero, lembra? Equilíbrio é sinônimo de quê? De resultante igual a zero. Então, para a resultante ser nula, isso quer dizer que a força elétrica ela tem que estar apontada para onde? Para cima, de tal modo que essas duas forças se cancelem. E só assim essa gota permanece em equilíbrio. Tudo bem? Então quer dizer que se essas duas forças se cancelam, essas duas forças têm exatamente o quê? A mesma intensidade. Tudo bem? Ora, a força elétrica, ela vai ser um módulo de Q vezes a intensidade do campo. Então, peso vai ser a massa multiplicado pela gravidade. Tudo bem? Certo? Como eu quero que você calcule a intensidade do campo, então quer dizer que a intensidade do campo vai ser mg. Como esse cara está multiplicando, ele passa aqui para baixo dividindo, certo? Então, substituindo os dados que eu tenho, a intensidade do campo vai ser igual. A massa da partícula vale quanto? 10 a menos 9 vezes a aceleração da gravidade vale 10 sobre o módulo da carga. O módulo da carga vale quanto? 10 a menos 9 coulomb. Vale 10 a menos 9 coulomb, certo? Perceba que eu posso simplificar, ó. Então daqui você tira aqui a intensidade do campo elétrico vai ser igual a quanto? A 10. 10 o quê? Newton por coulomb, né? Não te esquece que a unidade do campo no SI é 1 Newton por coulomb, beleza? Agora, a força elétrica, ela tá para cima. E a gente sabe que a gente viu na nossa primeira aula de campo elétrico que quando a carga é positiva, a força e o campo têm o quê? A mesma direção e mesmo sentido. Então, se a carga é positiva, né? Se a carga é positiva, a força e o campo terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a força elétrica está para cima, então quer dizer que esse campo elétrico, ele também estará para cima, certo? Então, um campo elétrico, qual é a intensidade dele? 10 Newton por coulomb. Qual é a direção? Vertical. E qual é o sentido? Apontado para cima. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer a questão e a gente volta na próxima aula. Um grande beijo.